Shalom de Saliá para todos os discípulos de Yeshua nesta noite maravilhosa. Que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde, que o Eterno vos encha de toda a sua graça, trazendo iluminação aos vossos corações. Laila Tov. Estamos na série Temas Difíceis da Bíblia. E a pergunta que não quer calar se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Quem eram os filhos de Deus? Os descendentes de Sete ou seres angelicais? Anjos? De quem se trata o texto? A quem se refere? Esta é uma pergunta que tem sido motivo de muitos debates, de muitas guerras teológicas, de livros e mais livros sobre o assunto. Mas eu não estou preocupado aqui em defender o lado A ou o lado B. Eu vou me ater no texto. Eu vou me ater na palavra, partindo de um princípio muito básico. O princípio é este: diamante corta diamante, Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos orar ao Senhor antes? Senhor, nesta hora, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração para que compreendamos a Tua palavra. Pedimos a Tua sabedoria em nome do Teu Filho amado Yeshua. Amém e amém. Pois bem, o texto sagrado diz assim, Gênesis 6, versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu quero aqui dizer que o texto ele já responde à pergunta. Eu quero dar 3 razões porque acredito que se trata de anjos e não dos descendentes de Sete. Porque o próprio texto, primeira razão, o próprio texto por si só já nos revela esta verdade. A teoria de que os filhos de Deus se referem à linhagem de Sete é uma teoria muito fraca, não resiste a uma exegese bíblica e fere os princípios da hermenêutica. Portanto, os filhos de Deus, não se referem aos descendentes de Sete. Essa é a minha primeira razão. É uma teoria muito descartável e muito aquém da realidade bíblica e muito fora do texto, pois o próprio texto nos revela que se trata de anjos que no período pré-diluviano invadiram a terra e coabitaram com as filhas dos homens, gerando os nefilins, os gigantes. Segunda razão, a expressão hebraica Benei Ha-Elohim, toda vez que aparece no Velho Testamento, nunca se refere a homens, e sim a anjos. Você pode conferir Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 12, versículo 1 e Jó capítulo 38, versículo 7. E onde aparecer a expressão Benei Ha-Elohim, sempre se refere a anjos e não a homens. Portanto, os próprios textos sagrados hebraicos, eles dão a base para que a verdade seja estabelecida de que os anjos, no período pré-diluviano, invadiram a terra e coabitaram com as filhas dos homens, criando uma mistura entre o angelical e o humano, fazendo com que Deus ficasse irado a tal ponto que ele exterminou aquela raça, aquele povo pré-diluviano, com o juízo do dilúvio, salvando assim só Noé e sua família. Terceiro ponto é que o Novo Testamento, ele nos dá testemunho acerca desta verdade. Quero ler 2 textos para mostrar como o próprio
o Novo Testamento, os próprios textos do Novo Testamento, da Brit Hadashah, nos afirmam esta verdade. 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Judas, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler o texto. E a anjos, o que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob as trevas e em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O próprio Novo Testamento, a Brit Hadashah, confirma o que diz a Taná, confirma o que diz o texto da Torá. Portanto, querido irmão, querida irmã, se trata de anjos, seres que deixaram a sua habitação, deixaram o seu estado, os seus estados originais, deixaram as suas moradias e coabitaram com as filhas dos homens na terra no período pré-diluviano, gerando o juízo do dilúvio. Pois quando eles vieram e cometeram essa miscigenação, essa mistura, houve violência, houve o abandono de Deus por completo, o pecado da sexualidade, de tudo quanto você possa imaginar de sexo ilícito, houve no período pré-diluviano, como está acontecendo nos nossos dias. Essa casta, ou esses demônios, esses anjos que caíram e coabitaram, o Senhor ficou tão indignado que os prendeu e eles estão presos hoje. Hoje não há possibilidade de acontecer novamente o que aconteceu no período pré-diluviano, porque aquela casta de demônios, eles cometeram um pecado tão horrível aos olhos de Deus que o Senhor os prendeu no Tártaro. É a única casta de demônios, anjos decaídos, que estão presos, que não lhes é permitido sair das prisões, estão em prisões eternas. Portanto, quero concluir dizendo que o texto fala de anjos e não dos descendentes de Sete. Querido irmão, que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu coração, que você possa ter compreendido o que diz a Bíblia Sagrada. Lembre-se, é a palavra de Deus que se autoexplica. O próprio texto já mostra-nos esta verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Shalom Tzaliah, paz e prosperidade. Shalom.